Boa noite. Carlos perguntou quanto tempo eu vou pregar. Aí, quando eu cheguei aqui, 2 irmãos me perguntaram também. Será que eles pensam que eu falo muito, gente? Aí eu disse para o Carlos, eu acho que 3 horas e meia. Aí ele deu um pulo da cadeira. Brincadeira, só para assustar. Imagina, eu 3 horas e meia, vocês não iam me suportar nunca falando. Mas é um privilégio, né, poder falar para a Igreja do Senhor. Como diz o João, seu dia vai chegar, né, João? Todo mundo chega. E a gente vê que a gente tem recebido muito de Deus, né, através da vida dos irmãos. E palavras, assim, de qualidade, né? Porque a Igreja do Senhor, ela não pode ser alimentada com qualquer coisa. Não é qualquer alimento que você pode dar para a igreja, né? E eu creio, né, que cada um que veio aqui na frente compartilhar a palavra, e aqueles que vão vir, que estão aí esperando a sua vez ansiosamente, também receberão do Senhor, né, aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja. Eu até tentei não trazer esse tema, porque é um tema dolorido para mim, difícil. Eu vou falar aqui acerca das minhas vivências. Não é um testemunho, porque se fosse dar meu testemunho, aí não ia ser 3 horas e meia, ia ser, né, 10 pregações de 3 horas e meia. É muita coisa. Não que eu seja velha, né, mas é porque muitas experiências, tá bom? Mas eu queria falar hoje sobre a resposta de Deus, né? Quando a gente recebe a resposta do Senhor positiva, é uma maravilha, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus faz, Deus é tudo de bom na nossa vida. Mas quando a gente recebe o não, aí Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, né? Deus não está comigo, Ele não me ouve, Ele faz na vida de todo mundo, menos na minha. Todo mundo se dá bem, né? Aquele que está no mundo lá se dá bem, está melhor do que eu que estou aqui na igreja, orando, dizimando, pregando, falando, né? Então, a gente tem muita dificuldade de ouvir o não de Deus. E a gente vai ver na palavra que houveram vários servos do Senhor que ouviram um não do Senhor. E a gente precisa saber como que eles reagiram, né? Relembrar, na verdade. Como é que você vai lidar com o dia mau? Porque o dia mau, ele chega na vida de todo mundo. Quem não passou ainda, vai passar. Deus é bondade, é justiça, mas Ele também diz não quando tem que dizer. É como um filho, né? Que a gente educa e muitas vezes a gente tem que falar não, porque a gente sabe que aquilo que ele está pedindo não é bom para ele. Eu fui procurada por uma amiga um tempo atrás, e ela falou assim, Sandra, eu queria um conselho seu. Meu filho está querendo uma moto, ele já é adulto, ele está querendo uma moto, e meu coração pede para eu não dar essa moto para ele. E aí eu falei, então não dá, se você não sente paz, por que você vai dar essa moto? Ah, porque eu só tenho ele de filho, eu tenho condições de dar uma moto para ele me pede tanto, é um sonho dele, todos os amigos vão para a faculdade de moto, e ele vai de carro sozinho, né? Então, tem aquela questão do jovem gostar de velocidade, né? De mostrar que tem a máquina. Falei, mas se você não sente paz, você vai dar uma moto para ele, para você ficar todo dia preocupada quando ele sair? Né? Não é você que gerencia o dinheiro, que está sustentando ele? Então, vai segurando até onde der. E aí o filho continuou insistindo, né? Quero a moto, eu quero a moto, eu quero a moto. Até que chegou um tempo que ela não conseguiu mais e deu a moto para ele. Quando passou 3 meses, né, ele bateu a moto e morreu. Né? Tá certo, ele poderia ter morrido de outras coisas também. Mas imagine o coração dessa mãe. Ela já não tinha paz. Né? E no dia que aconteceu esse acidente, eu fui junto com ela para reconhecer o corpo do filho dela, eu fui lá com ela, e ela disse assim, ela lembrou na hora, eu não deveria ter dado essa moto. Por quê? Porque ela sabia, né, do que poderia acontecer. Ela conhecia o filho dela também, que gostava de velocidade, que não ia ser bom. E, às vezes, Deus faz isso conosco também. Ele nos fala não, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
né? Mesmo que a gente não compreenda na hora. A gente vai ver isso aqui. Em Salmos 116, 1, alguém pode ler para mim? Salmo 116, 1. E outra pessoa também, se puder ler para mim, já deixar aberto em Êxodo 28, 30. Quem achou o Salmo 116, pode ler. Está ruim? Não, desculpa. Então, os próximos eu leio aqui. Pode ler só o Salmo 116, 1. Som. Salmo 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Amém. Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham duas pedras. Eu vou ver se eu falo direito. Se eu não falar, você me corrija aí, Alberto. Eles tinham duas pedras, chamadas Urim e Tumim. É isso? Que eram usadas como sinal das respostas de orações, né? Que está escrito lá em Êxodo 28 e 30. Repare que não tinha o talvez, né? O sim ou não. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, desde lá do Antigo Testamento, né, o Senhor já nos ensina que a gente pode receber o sim ou não, né? Possivelmente, uma dessas pedras seria o sim e o outro não. Deus pode dizer sim, não ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil de aceitar, como eu falei no início. Quando Deus diz para esperarmos, ficamos confiantes no Senhor, ainda temos alguma esperança, né? Mas quando Deus diz não, qual é a nossa postura enquanto cristãos? Algo que você está precisando muito, que você está pedindo para o Senhor e a porta não abre, a coisa não acontece. Qual é a sua postura? A gente adora pela nossa circunstância, da forma que a gente está bom para mim, tá? Estou legal com Deus, né? Estou com um relacionamento bom com Deus. Ou a gente, quando não recebe o não, a gente já fica de relacionamento cortado com o Senhor. Já fica, né, com o filho, quando a gente fala não, que fica assim meio com cara feia para a gente uns dias. Será que a gente fica assim também? Porque a gente tem que adorar o Senhor em toda circunstância, né? Nós temos que adorar o Senhor pela grandeza dEle, pelo poder dEle, pelo que Ele é, né? Lá em Jó 1, 21, Jó passando por toda aquela situação que a gente já estudou tanto, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda em Jó 2:10 diz: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, né? Ele falou para a mulher dele, né? Porque a mulher dele ficou questionando, né? Você adora Deus, teme Deus e está aí nessa peleja, sofrendo, né? E aí Jó comparou a ela como uma louca, né? Como é que é o não de Deus? Por um propósito, né? Deus pode ter um propósito, o seu não, firmado com você, que você ainda não conhece esse propósito, não entendeu esse propósito. Ele também pode ser temporário, não é o tempo de Deus para você ainda, não está alinhado, né, com a vontade de Deus, o seu pedido ele não está alinhado com a vontade de Deus. E também pode ser por um motivo específico, por exemplo, um livramento, como eu dei o exemplo aí da moto. Né? Pode ser um livramento também do Senhor. Você está querendo muito uma coisa, mas aquilo não é bom para você. Deus pode dizer não, porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, Ele é teu Criador, Ele é o nosso Criador, Ele nos fez, Ele sabe o que é bom para nós. Em Atos 4, 24, ele diz: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram:
Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Ele sabe o que é melhor para nós, em sua boa, agradável vontade de Deus, lá em Romanos 12, 2. Precisamos aceitar pela fé e obedecer. E hoje eu estou estudando o livro de Isaías, e hoje eu achei esse texto aqui confirmando mais uma vez que eu tinha que trazer essa palavra para a igreja. Isaías 55, 8 e 9, quem puder acompanhar aí, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aí está o alinhamento, né? Ou a falta dele. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, não há nem que comparar o nosso pensamento com o Senhor, porque Ele é que sabe de todas as coisas. Quem diria que a gente ia sair um dia da escola, né? Não tem aula hoje, né? A gente suspende a aula e a gente ficaria 2 anos com o mundo praticamente parado. Mas o Senhor já sabia. E Ele cuidou de nós esse tempo todo. Ele supriu todas as nossas necessidades. Né? Foi dando um pânico, um desespero, a gente vendo gente morrendo para todo lugar, e parece que estava chegando cada vez mais perto da gente. Né? Quando a gente sabia que um estava com Covid, todo mundo já se assustava. E o Senhor nos sustentou. Né? Ele nos guardou. Por quê? Porque Ele já sabia que isso ia acontecer. Né? Então, a gente vai falar aqui rapidinho, para eu não dar as 3h30, tá, gente? Vocês me aguentem só mais um pouquinho. Vamos aprender sobre 4 pessoas que receberam o não do Senhor, em uma oração. E eles entenderam. Vamos ver como foi a postura desses servos do Senhor. Moisés, ele entendeu o não do Senhor com esperança. Qual foi o não que Moisés recebeu? Alguém sabe? Quando ele não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou? Porque ele se irou. Né? Deus falou para ele dar uma ordem para a rocha para sair água. O que ele fez? Já estava com tanta raiva do povo reclamar, ele pegou o cajado, começou a esmurrar lá, bater na rocha, né, para poder sair água. E por causa da ira de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Né? Ele não viu a terra prometida. Lá em Deuteronômio 34, 4 diz assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, o que Moisés fez com esse não? Deve ter sido dolorido, né? Mas, Senhor, já cheguei até aqui, já fiz tanta coisa, esse povo murmurando, reclamando, e eu não vou entrar na terra prometida? Mas Moisés, ele teve uma outra postura. Ele colocou no povo, ele encheu o pessoal de esperança, né, para que eles continuassem caminhando e seguindo aquele caminho até eles entrarem na terra prometida. Né? Então, ele encarou o não do Senhor, buscando essa esperança, né, para o futuro, para o povo. E muitas vezes, nós agimos sem sabedoria. E no momento de ira, podemos perder a nossa bênção. Né? Às vezes está tudo preparado, mas o Senhor vê que você não está preparado. Deus está preparado para te abençoar, mas você não está preparado para receber. E aí, o que o Senhor faz? Não, corta, né? O segundo servo foi Davi. Né? Em 1 Crônicas 22, 8. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Então, Davi, ele tinha um sonho, ele tinha uma vontade de construir um templo a Deus. Né? Ele tinha tudo já na mente dele, ele queria construir. Mas Deus olhou o quê? Ele derramou muito sangue, Davi era homem de guerra. Né? Muitas pessoas morreram, derramou muito sangue. Então, o Senhor, ele não permitiu que ele construísse. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a trabalhar diante do não do Senhor. Ele trabalhou muito para que esse templo fosse construído, não por ele, né? Mas o que ele fez? Ele levantou pessoas,
Ele deixou os trabalhadores, ele levantou material, o local, não sei se é material que fala, mas digamos assim, ele deixou tudo organizado para que esse templo fosse construído. E aí eu me identifiquei um pouco com a história de Davi, né? Com 22 anos, eu perdi a minha mãe. Minha mãe, ela morreu num assalto. E com 22 anos, a gente pensa que sabe muito, mas a gente não sabe nada. Primeiro, porque a morte, para uma criança, ela não tem preocupação com a morte, ela não sabe o que é a morte. Ela sabe falar, mas ela não sabe o que significa isso. Quando ela está com 7 anos, mais ou menos, de idade, ela até começa a ver, ela começa a perceber alguma coisinha. Com 9 anos, ela começa a ter medo de perder os avós, porque para a criança é a lógica cronológica, né? Primeiro bisavô, avô. Então, ela começa a ter medo de perder os avós se ela for uma criança muito envolvida com os avós, né? Depois, quando ela está na adolescência, ela começa a pensar, a ter medo de perder os pais. E isso aí se concretiza na vida adulta. A gente já está com 18 anos, aí a gente vê que isso pode realmente acontecer e começa a dar um pânico na gente. Aí, depois dos 20 anos, qualquer dorzinha que o pai tem, a gente começa já a ficar com medo, né, Leane? A gente não fica com medo? Aí a gente não quer nem pensar nisso, né? Então, eu estava vivendo essa época. Eu não quero nem pensar, né? Minha mãe é muito nova e tal. Mas, enfim, aconteceu o dia mal na minha vida. E eu perdi a minha mãe. E aí, eu estava com 22 anos, eu tinha a Amanda com 5 meses e a Carol com 3 anos. E tinha o meu pai doente. Meu pai estava muito doente. E o ano seguinte, eu vivi o outro dia mal, perdi meu pai. E aí eu pensei, meu Deus, Deus não me ama, porque como que eu vou ficar, gente, sem meu pai, sem minha mãe? E, assim, quando você perde o pai, é uma situação. Quando você perde a mãe, é outra, porque a mãe desestabiliza tudo. Tudo desestabiliza. As coisas parece que saem tudo do lugar, até você... O pai também, mas a mãe consegue conduzir. O pai não, ele fica meio perdido, né? Falando isso da minha experiência, né? Eu acho que é assim. Então, até se resolverem as coisas, a gente estava firme na igreja, a gente estava congregando já há algum tempo lá. E aí eu fui envolvida pelo trabalho. Por isso que eu falei que eu me vi aqui como Davi. Eu fui envolvida pelo trabalho da igreja. Eu não trabalhava fora ainda, ainda não trabalhava na escola. E eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com mulheres, eu não sabia trabalhar, não, mas eu inventava. É para fazer? Vamos fazer. Eu aprendia. Comecei a trabalhar com mulheres, comecei a trabalhar com crianças, com adolescentes, com ação social. Com tudo quanto é trabalho que aparecia, a gente estava dentro, eu e o Carlos. E eu fui vendo que, em meio àquela situação de você estar moído por dentro, ainda assim, Deus podia juntar aqueles caquinhos e me usar de alguma forma na vida daquelas pessoas. E a minha mãe era assim. Ela era uma mulher que trabalhava muito. Se ela fosse na sua casa, tivesse uma louça suja, ela ia lá e ia lavar. Então, eu peguei isso. Falei, não, eu não posso viver dessa dor, não posso me alimentar dessa dor. Vai doer? Vai doer. É uma dor que rasga a alma, que te deixa marcas profundas. Você nunca vai ficar curada dessa dor. Você não vai ficar se alimentando dessa dor. Você não pode ficar se alimentando, fazer da sua vida uma vítima para o resto da vida da dor. Você vai conviver com ela, aprender a conviver com ela, mas você tem algo maior na sua vida do que essa dor. Você tem o Senhor, e é Ele que te sustenta, e é Ele que te dá essa nova esperança de você poder fazer algo por alguém, de você poder trabalhar, de você poder semear no reino de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Tá? Já tem alguns anos isso, e isso fez parte da minha cura. Mas não foi por causa da cura. Eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida. E eu comecei a entender os propósitos de Deus na minha vida e os chamados. Esses dias, eu recebi um chamado para ir lá no Hospital de Santa Maria visitar uma pessoa que estava muito enferma. E o diagnóstico é que ela não passaria daquela noite.
Aí eu tinha feito uma sopa, estava um dia bem frio, aí já estava tudo prontinho. Eu chamei o Carlos para a gente comer a sopa. Na hora que a gente colocou no prato, né, eu recebi essa mensagem. Eu falei, Carlos, a sopa que me perdoe, mas nós vamos ter que ir para o hospital agora. Ele, como é que é a minha sopa aqui quentinha? Eu vou ter que ir para o hospital. Eu falei, Carlos, eu sei que o chamado é meu. Se você puder me acompanhar aí comigo, você vai. Se você não puder de jeito nenhum, eu vou ter que ir. Você me libera para eu ir. E aí ele falou, não, eu vou, né? Assim, eu vou, né? Fazer o quê? Não vou deixar vocês sozinha. Aí ele foi comigo. E a gente foi aquele dia lá e conseguiu orar. Mas eu entendi que eu tenho um chamado. E você tem o seu também. Até quando você vai se esconder e não vai cumprir o seu chamado? Pode ser que não seja chamado para orar por alguém enfermo. Pode ser que não seja chamado para tirar do seu bolso e dar para alguém. Pode ser um outro chamado, uma coisa simples. Mas até quando você vai esperar? Vai esperar o quê? O dia mal chegar e você ficar mais desanimado ainda? O que você vai esperar? Não tem que esperar, gente. Nesse dia, eu não consegui ver a pessoa, porque ela estava em procedimento, estava muito grave, eu vi de longe. Mas tinha uma outra família na porta, clamando por alguém lá dentro que estava sofrendo. E eu fiquei com aquela família. Na verdade, Deus então não me chamou nem para aquela mulher, né? Me chamou para uma outra família. É assim, gente, é para hoje, é para agora. Não tem tempo para você ficar pensando, planejando o dia que você vai fazer alguma coisa. Deus, Ele não dorme, Ele te abençoa todo o minuto da sua vida, todos os minutos. Toda hora Ele está te livrando, Ele está te abençoando, Ele está te dando a oportunidade. E você vai esperar o quê? Planejar? Esperar seu filho crescer? Esperar você aposentar? Esperar você ficar bom de saúde? Não dá para fazer nada, não dá para sair de casa, não tem um carro, a gasolina está muito cara. Você pode mandar uma mensagem? Todo mundo tem Zap, não tem? Pode mandar uma mensagem? Pode fazer o devocional com alguém? Pode fazer uma videochamada? Pede ao Senhor que Ele vai te dar estratégia. Tá? Então, Davi, ele fez isso. Ele encarou com o trabalho. Por isso eu me identifiquei com ele. Paulo, também. Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? A gente não sabe se era... Eu fico pensando que é um espinho mesmo. A gente não sabe se era uma doença ou se era uma pessoa muito difícil que estava na vida dele. Quando tem alguém muito difícil, a gente não fala, isso é o meu espinho na carne. Acontece isso, né? Então, 2 Coríntios 12, 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual foi o não de Deus? Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Paulo orou, pediu, e Deus não tirou. Sabe por que ele não tirou? Porque Paulo, ele já tinha tido uma vida, né, antes de conhecer o Senhor, de orgulho. E Deus ficou preocupado de que ele viesse a se orgulhar novamente, se ele fosse curado. Então, Deus disse não para ele, para que ele não se orgulhasse. E como é que Paulo reagiu para entender isso? Ele confiou na graça de Deus. Ele confiou que Deus iria ajudá-lo a seguir a sua vida com aquele espinho na carne. Foi o que eu disse. Eu sei que Deus vai me ajudar a prosseguir com o luto, que para mim, das experiências, tem sido a coisa mais difícil. Quando a Amanda era pequena, a Amanda foi uma criança muito doente. Muito, muito doente mesmo. Vou estar até compartilhando com a Lídia e o Alberto. Ela tinha uma asma crônica. Ela vivia internada com pneumonia e vários problemas de saúde. Nasceu bem pequenininha. E eu falava, meu Deus, como que vai ser? Né? A gente fica desesperado. A gente que é mãe, quando é jovem, a gente fica muito desesperado. Né? A gente vai lá ver de noite se está respirando, se não está. É aquela paranoia da cabeça de mãe, né, Larissa? Né? A gente fica preocupada. E eu dependi da graça de Deus, como Paulo, a viver com a situação que a minha filha passava. E hoje, depois de adulto, que a minha outra filha passa, eu tenho que viver da graça de Deus. Muita gente chega para mim e fala assim, Sandra, pega um atestado.
Pega um atestado, pega um afastamento. Essa escola está te matando. As pessoas pensam que é a escola que está me matando, gente. Você trabalha demais. Você é escrava do governo. E o povo fala muitas coisas. Eu falo, gente, trabalho é minha diversão, é o que menos me consome. Esse não é o problema. A gente precisa aprender a viver na graça de Deus. Não que no dia mal você não vai sofrer, não vai espernear, não vai gritar, não vai doer. Isso aí, gente, ninguém está imune. Ninguém está imune. Você não é proibido ninguém sofrer, não. E se a gente não puder passar pelo sofrimento, amém. Mas se a gente passar, a gente é humano. O próprio Jesus Cristo mostrou lá o tanto que ele sofreu. Doeu e dói na gente também. Mas, com todas essas dores que eu já passei na minha vida, eu nunca deixei de ter a alegria do Senhor. Nunca. Eu nunca deixei de, no outro dia, levantar, opa, vou fazer alguma coisa. Eu nunca deixei. E eu sei que isso não é porque eu sou boazinha, porque eu sou a Sandra, não é isso. É porque a graça do Senhor me sustentou até aqui. E creio que vai continuar me sustentando. Porque tem dias, gente, que aqueles gemidos inexprimíveis, só entende essa palavra quem passa. Porque é um grito que não sai som. Mas só você sabe o que você passa, as noites intermináveis, né? Então, Paulo, ele tinha esse problema e ele orou, né, 3 vezes para Deus, pedindo para que tirasse, mas o Senhor disse que não tiraria, porque ele tinha uma fraqueza em se ensoberbecer. 2 Coríntios 12, 7 e 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, se não te matou, te fortaleceu. E o nosso último exemplo aqui é Jesus, o próprio Jesus. Jesus, lá em Mateus 26, 42, diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Qual foi o não de Deus aqui para Jesus? Ele precisava enfrentar a cruz. Ele precisava. Sabe por que Deus diz não? Porque ele tinha um propósito para nós, que nos alcançou. E por isso Deus não passou esse cálice, né? Na noite anterior da sua crucificação, Jesus orou 2 vezes pedindo ao Senhor que o livrasse da dor do sacrifício da cruz. Mas Jesus mesmo sabia que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade e que ele ressuscitaria. Então levou a cruz, suportando a dor da crucificação, e ressuscitou ao 3º dia, recebendo toda a autoridade e poder. O não de Deus pode fazer parte de um grande propósito para a nossa vida. E o nosso maior exemplo é Jesus, né? E já finalizando, viu como foi rápido? 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, as promessas da palavra de Deus, eu não quero desanimar os irmãos aqui com o não, gente. Por favor, não é isso. Mas eu quero dizer também que as promessas de Deus têm muito sim. Louvado seja Deus que nós temos mais sims do que não. Né? É que a gente foca no não. Né? A gente foca na resposta negativa. Mas quando nós pedimos algo para o Senhor, segundo a vontade do Senhor, nós recebemos, porque o Senhor ele se alegra também em alegrar o nosso coração com a nossa vontade, né? Se ela for também a vontade do Senhor. Né? Então, podemos entender o não através da esperança, né? Como a gente viu,
da sua bondade, através do trabalho, com a graça de Deus, e também levando a nossa cruz para que possamos cumprir o nosso propósito. Então, se você orou por algo, né, e o Senhor disse não, confie, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Tá? Ele não vai falhar. Persevere no Senhor caminhando, né, porque Ele vai cumprir o propósito. E na dor, na dificuldade, busque ao Senhor. Às vezes é difícil a gente louvar o Senhor quando o nosso coração está sangrando. Às vezes não, é difícil. Mas isso faz parte do que Deus está moldando em nós. Porque, na verdade, a gente aprende muito mais com a dor, com esses momentos, do que no momento de alegria. Né? Então, é nesse momento que o Senhor forja o teu caráter, que Ele cuida de você, que Ele te mostra que Ele está ali. Depois você fala, como eu aguentei passar por tudo isso? O Senhor. Né? Então, Ele te molda nesse tempo. E nada, nem a dor, nem a morte, nem o luto, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você ouvisse e levasse para dentro do seu coração esse texto aqui, em Romanos 8, 35 e 39, que eu vou ler para vocês, que é um texto que, meu Deus, como ele marca a minha vida. Não importa o que você esteja passando hoje, não importa o tamanho da sua dor, o tamanho do sacrifício que você tenha que fazer, o tamanho do desespero, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o que o médico disse, nada disso importa. Importa que o Senhor, Ele está com você. Ele está com você. E Romanos 8, 35, 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Muitas vezes nós falamos, onde está o Senhor? Porque o Senhor está em silêncio, porque o Senhor não fala. Mas não abrimos a tua palavra, Senhor, para escutar a tua voz. E nesta noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos, ó Pai. Que cada um aqui, Senhor, que necessita da tua resposta, Senhor, possa procurar em ti, na tua palavra, Senhor, que eles vão encontrar, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor derramado naquela cruz, Pai. Por cada exemplo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, com homens, ó Deus, que serviram ao Senhor e que sofreram tanto pelo teu ministério, Pai, e não desistiram, Senhor. Eles não desistiram, porque a tua graça os sustentou, Pai. Nos sustenta também, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, que saibamos louvar e honrar o teu nome, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.